Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais essa aula de História do Brasil, neste caso, aula de resolução de exercícios lá da sua apostila, História B. E então vamos nessa, né? Não tem muito mais o que falar, você já me conhece, eu sou o professor Augusto Mozart, o de História do Brasil. Ah, vale comentar, teve o adiamento do Enem, né? No dia que eu estou gravando essa aula, o Enem foi adiado. Isso passou no Senado brasileiro. De 30 a 60 dias após as datas originais, deve ocorrer o Enem de verdade, né? Então, talvez em janeiro de 21 ou dezembro de 2020. E a Universidade Federal do Paraná também adiou o vestibular para janeiro de 21, o que faz a gente ficar mais tranquilo com relação ao tempo. Mas para não perder mais tempo, vamos aos exercícios, que é o que importa. O primeiro exercício, por sinal, já é um exercício da Universidade Federal do Paraná. Lembrando que estamos na aula 4, exercícios obrigatórios da aula 4 da sua apostila do glorioso curso Vai Cair na Prova. Diz lá: Estado centralizado e sistema colonial conjugam-se para acelerar a acumulação de capital comercial pela burguesia mercantil europeia. Texto que saiu de Novaes, Brasil nos quadros do antigo sistema colonial. A respeito do sistema mercantilista e do sistema colonial, é incorreto afirmar que, ou seja, está errado. A letra A de Augusto fala: monopólio, balança comercial favorável e protecionismo constituem as principais características do sistema mercantilista. Sim, professor, eu não sei o que é sistema mercantilista. Calma, você vai ver isso com mais detalhe, com mais carinho, na outra frente de história, na frente de história geral, lá à frente que o Fábio Jurachek dá aula. E aí vai ter um momento em que ele vai chegar e vai falar com carinho para vocês sobre características econômicas do mercantilismo, e isso vai ter influência na história do Brasil, mas a gente não trata disso especificamente na aula de história do Brasil, porque a gente deixa na aula de história geral. Mas então, pensando que você chegar no vestibular depois de ter estudado ambas, você com certeza saberia que essa está correta e, por consequência, você não marca, né? Porque pede a incorreta. A letra B. A produção de açúcar brasileiro conseguiu se expandir graças à rede de distribuição do produto organizado pela Holanda. Ok, a Holanda comprava muito açúcar de Portugal para refinar, como eu mencionei na última aula, na aula de conteúdo, no caso. Letra C. A inserção do Brasil no sistema mercantilista permitiu que fossem estabelecidas diversas indústrias na colônia. Está aqui o erro. Indústria na colônia. Não teve indústria no Brasil colônia. Indústria só vai aparecer no mundo a partir de 1750. E no Brasil colônia nunca teve industrialização no Brasil colônia. Então a letra C está errada. A letra D, por sua vez, fala que os engenhos de açúcar no Brasil também produziam objetos e alimentos para o consumo próprio, garantindo autossustentação como referência e alguns produtos básicos. Isso está correto, então você não marca, que a gente já achou errada, né? Que é a letra C, então a letra C que você marca. E a letra E, na vigência do sistema colonial, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, modificações na economia brasileira, tornando-se o ouro seu principal produto no século XVIII. Isso também está correto, a gente vai ver mais para frente aqui nas aulas, inclusive nas próximas aulas, o momento em que se descobre ouro no Brasil. A gente não chegou nessa parte ainda, mas o exercício já trata disso e isso vai ser uma verdade. Então a letra E você não marca porque está correto. Marque a letra C neste caso. Número 2, no exercício da PUC aqui do Paraná, gloriosa PUC, sobre a sociedade brasileira da época colonial e os primeiros tempos imperiais, é correto afirmar-se. Então, o que daquelas estão corretas? Um fala que a sociedade colonial foi predominantemente rural, ocorrendo a urbanização no interior de Minas por efeito da economia aurífera, que é a produção de ouro, como a gente vai ver nas próximas aulas. Está correto. Em geral, ela foi rural, como a gente já viu nessa aula. Número 2, a robusta casa grande, a característica do ciclo açucareiro e a sociedade rural, passou a ter a sua equivalente arquitetônica no sobrado, símbolo da classe predominante nos tempos finais da época colonial. Sim, tá certo. Inclusive eu citei lá a obra Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, e depois ele lança Sobrados e um Camus, que é uma continuação de Casa Grande e Senzala, né? Então a continuidade da Casa Grande é o Sobrado
do final do tempo da colônia e início do tempo do império. 3. Enquanto o poder patriarcal caracterizou a sociedade rural, o poder semi-patriarcal e até paternal assinalaria a sociedade urbana. Uma suavização dos rudes costumes surgiu em função da urbanização. Também está certo, isso é característica do ciclo do ouro, como a gente vai ver mais para frente. E a 4, desde os primeiros tempos coloniais, a arquitetura espelhava os violentos contrastes sociais. A soberba da Casa Grande tinha por contraste a senzala. Os sobrados tiveram por seus opostos nos miseráveis mocambos. Também está certo. Se está tudo certo, a letra é a E. Todas as opções estão corretas. Vamos para a número 3, Federal de Pelotas. Tem lá um texto do Douglas Santos para a gente ler. C. Num primeiro momento, o que se observa são movimentos relativamente simples de exploração da mata, numa relação que confunde o colonialismo com o extrativismo. A efetivação do domínio toma feições de uma limitação geometrizada do território pela via das capitanias hereditárias, mas se consolida pela destruição da Mata Atlântica e sua substituição pela cana-de-açúcar. Ok. De acordo com o exposto e os seus conhecimentos sobre as relações citadas, identifique a alternativa. Letra A. A cana-de-açúcar, gimnosperma, que produz sacarose, foi um produto extrativo de grande importância econômica para o período colonial brasileiro e contribuiu para alterar a paisagem florestal. Tá tudo certo para a história, mas aqui, marotagem, tem biologia no meio. Cita ali que a cana-de-açúcar é uma gimnosperma. Eu não sei se você já estudou isso na aula de biologia, sendo bem muito sincero com você. Mas a cana-de-açúcar não é uma gimnosperma. Tem que lembrar lá que as plantinhas, na aula de biologia botânica, tem classificações, né? Gimnosperma, angiospermas, monocotiledônia e por aí vai. E a cana-de-açúcar não é gimnosperma. Por isso que a letra A está errada. Então, aqui é uma questão interdisciplinar, né? A parte da história, se a gente tirar ali a parte que fala da gimnosperma, tá legal a letra A. Mas esse ponto da biologia faz ficar errado. Uma pequena sacanagem aí, né? Letra B. Com a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, desenvolveu-se, em algumas delas, a plantação de cana-de-açúcar, angiosperma, que produz a sacarose, composta por glucose e frutose, intensificando-se o desflorestamento que se estende até os dias atuais. Agora sim, letra B está correta, então. A letra C fala que a geometrização da qual resultou o mapa atual do território brasileiro demonstra a extinção das capitanias hereditárias quando da criação do governo geral no Brasil colônia. Bom, o mapa do Brasil não é geométrico. Só você olhar o mapa dos estados, não são linhas retas perfeitas. Então, os estados que a gente tem não são necessariamente descendentes das capitanias. Sem falar que ele fala que quando teve o governo geral, as capitanias acabaram. E eu falei para vocês que não. Quando vem os governos gerais, as capitanias continuam existindo, mas agora acima delas tem o governo geral. Então a letra C está toda errada. A letra D fala: o traçado contemporâneo da divisão territorial brasileira foi determinado no período colonial. Não, eu acabei de falar que isso está errado. Então já para por aqui, a letra D já está errada. Letra E, o colonialismo tem, na atividade extrativa, seu único meio de acumulação de capitais. Portanto, explorar as reservas vegetais significa manter a riqueza por mais tempo. Não, né? Em geral, o colonialismo tem muitas facetas. Não é só tirar a floresta que vai fazer ganhar dinheiro, né? Em geral, tem que plantar alguma coisa nesse espaço, né? Então, letra B. No número 4 da Unesp, diz lá: a economia colonial no Brasil, baseada no sistema de plantation, caracterizava-se pela... Cara, essa é relativamente fácil se você leu a apostila, se você prestou atenção na última aula, né? A letra A fala de grande propriedade de terra, policultura. Está errado. Não é policultura, é monocultura. É uma única produção na fazenda, né? No caso do Brasil era cana-de-açúcar. Letra B, pequena propriedade. Aqui já está errado. A gente viu que eram latifúndios, grandes propriedades de terra. Letra C, pequena propriedade de novo. Já está errado, já para por aí. Letra D, grande propriedade de terra, mão de obra escrava, produção para o mercado externo e cultura de subsistência. Aonde está o erro aqui?
Grande propriedade de terra, correto. Mão de obra escrava, correto. Produção para o mercado externo, correto. A cultura de subsistência, não, não. A ideia do proprietário da terra não é só subsistir, é lucrar com aquela produção, né? Por isso que vai ser a letra I a correta, né? Você tem, então, grande propriedade de terra, monocultura, produção voltada para o mercado externo e trabalho escravo. Aqui sim, aqui sim. Então, aqui vejo que tem as mesmas características de cima, basicamente, mas não cita a cultura de subsistência. O que você talvez confunda é porque em algumas propriedades havia a roça de subsistência, que é onde o cara planta feijão, mandioca para ter o que comer. Mas não quer dizer que ele vivia para subsistir. Isso não é o caso. A gente tem uma cultura de tentativa de enriquecimento aqui no Brasil Colônia. Por isso que a número 4 é a letra E, a correta. A 5 e penúltima é da Federal do Paraná, que tem lá um textinho, né? História do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à expansão comercial e colonial europeia na época moderna. Parte integrante do Império Ultramarino Português, o Brasil colônia refletiu em todo o largo período de formação colonial os problemas e os mecanismos de conjunto que agitavam a política imperial lusitana. Julgue os itens. É uma questão de somatória. O item 1 ali no caso, né? A colonização por meio da agricultura tropical aparece como solução através do qual se tornou possível valorizar economicamente as terras descobertas. O erro aqui é a agricultura tropical. A cana-de-açúcar é muito adaptada aqui aos trópicos, mas a agricultura tropical seria plantar o que o Brasil produzia naturalmente, né? Plantas típicas. Isso não é uma verdade. Então, número 1, não. A número 2 fala: a sociedade colonial brasileira foi estruturada no latifúndio, na escravidão e na monocultura. Sim. 4, objetivando a implantação da cultura canavieira e a produção de açúcar para o mercado europeu, iniciam-se no Brasil as cessões territoriais. Sim, é a doação das capitanias para seus futuros donatários, né? Que o rei faz. A 8, o monopólio comercial das colônias pela metrópole define o sistema colonial porque é através dele que as colônias preenchem sua função histórica. Sim, as colônias são colônias por causa do pacto colonial que gera um monopólio econômico da metrópole sobre a colônia. Então, a 8 também, ok. E a 16, a colonização agrícola do Brasil não se inicia dentro da estrutura monopolista do sistema colonial. Não, está errado, né? Se inicia dentro de um monopólio colonial. Você tem um pacto colonial aqui no Brasil. Então, não. Então, a soma é 8 mais 4 mais 2. Isso dá 14. E aí vem ali a soma das alternativas corretas. Daí não tem 14, né? O correto seria a letra D. Só que aí tem um erro de digitação. Não é 18 a D. É 14. Então, arrume lá, letra D, 14. E não 18, como está lá na sua apostila. Eu acho, se a sua estiver errada igual a minha, é 14 e não 18. Enfim. Número 6 da FGV e última de hoje. Ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. André João Antonil, Cultura e Opulência no Brasil. Daí que veio esse textinho. O engenho de açúcar teve papel decisivo no processo de colonização no Brasil. Com relação a isso, quais eram as características econômicas do engenho de açúcar? A plantation, amiguinho. Produção para o mercado externo, monocultura, mão de obra escrava e latifúndio. Bota isso em formatinho de texto e você vai ter uma resposta bonitinha aí para a letra A. Para a letra B, do ponto de vista social, qual o papel do engenho de açúcar nas estruturas de poder da sociedade colonial brasileira? Aqui você tem que falar daquela sociedade patriarcal, onde o dono da terra ele tinha muito poder. Você tem que falar também da pirâmide social, né, em que ele controla tanto a classe média assalariada quanto os escravos. E tem que falar também de que ele, dentro dessa possibilidade, né, sendo o homem branco poderoso, ele é o homem bom.
E aí é ele que controla a política também. Então, o engenho no Brasil colônia inicial, ele definia quem era quem, né? Você não tinha muito como escapar da sua posição, né? Não tinha como subir de vida, por exemplo. É uma coisa raríssima de se acontecer. E é isso que você tem que escrever, formando isso, fazendo isso virar um textinho lá na letra B da número 6. Enfim, hoje estamos por aqui. Se você chegou até o final dessa pequena correção de exercícios, deixa um comentário lá falando viva o adiamento do Enem. Sei lá, só para eu saber que você chegou vivo até o final dessa nossa curta aula. Próxima aula, aula 5, vamos falar de invasões estrangeiras na aula de conteúdo. Vai ter guerra, vai ter sangue, vai ter holandês, vai ter francês, vai ter índio, vai ter até inglês. E gente presa numa igreja. É bizarro isso. Fico por aqui, satisfação inenarrável em revê-los e até a próxima.